A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Graças damos ao nosso Deus, por nos conceder essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, buscando a sua presença, buscando entendimento e sabedoria daquele que deseja que nos falar. Nós vamos antes orar ao nosso Deus, poderoso Deus e amado Pai. Mais uma vez nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais um dia de vida. Agradecemos a Ti, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos fornecido, Papai, por todos os livramentos, as curas, as libertações, os milagres que o Senhor tem operado nas nossas vidas, Papai. E de nenhum deles nós somos merecedores, mas pela Sua graça, Sua misericórdia, assim o Senhor tem agido conosco, Papai, com o Seu infinito amor. E agora, Senhor Deus Todo-Poderoso, que a Sua palavra venha nos ensinar, nos corrigir, nos dar direção. Fala conosco nesse momento, Papai, tudo aquilo que o Senhor deseja que venhamos aprender. E nós te pedimos e agradecemos o nome santo do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Eu gostaria de meditar com os irmãos uma passagem que se encontra em Isaías, todos conhecem, e daí nós vamos seguir meditando. A palavra está em Isaías 43, que diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, irmãos, essa palavra Deus colocou no meu coração. O que nós podemos ver aqui, que nesse texto, irmãos, é que o nosso Deus, e sejamos nós onde for, nosso Deus, que nos tem como seus filhos, Ele não nos deixará que venhamos a ser derrotados. O Senhor, Ele não para de agir em nossas vidas, e Ele irá nos conduzir por todo lugar. Mas nós devemos compreender que sem Ele nunca iremos conseguir chegar do outro lado. Então, irmãos, não importa as dificuldades, nem se nós estivermos passando pelo deserto, e estejamos fracos, famintos, sem esperança. Aqueles que obedecem a Deus, todos esses não serão derrotados. E nós vemos, irmãos, em toda a história aqui da Bíblia, homens e mulheres que passaram por um lugar chamado deserto. Não vou me aprofundar neles, mas, irmãos, se Deus assim permitiu, não foi para que eles fossem derrotados, mas para serem capacitados por Ele, para que se cumpra o seu propósito. Não foi por rejeição, mas é um preparo divino. Nós vemos que foi no deserto que Moisés conheceu o chamado de Deus, através daquela sarça ardente. E ali Deus falou que Ele iria conduzir o seu povo, que Ele iria tirá-lo da escravidão aqui do Egito. Então, irmãos, se estamos passando por um momento difícil, estamos nós ouvindo a voz de Deus? Porque o nosso Deus está estabelecendo em nós um propósito para as nossas vidas. Nessas horas, o nosso Deus nos capacita espiritualmente. E nós vemos isso, porque sabemos que porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. O nosso Deus nos diz, quando estivermos
passando por desertos, por dificuldades extremas, quando não há o que possa nos consolar. Ele nos diz assim: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Ele nos diz mais: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Então, todos aqueles que estão passando pelo deserto, e todos aqueles que estão saindo dele, ou que já saíram dele, nós não vamos temer, porque o nosso Deus está conosco. Quando Ele nos diz, eu sou contigo, Ele estabelece um relacionamento conosco. E é dele que virá a nós a força, o auxílio, para que possamos passar para o outro lado. E não é por nosso merecimento, que todos nós tenhamos a certeza disso. É que todos estão nos planos de Deus. Então, irmãos, vamos avaliar, examinar os desígnios que o nosso Deus tem colocado para cada um de nós. Vamos mostrar que estamos firmes e alicerçados em Deus, e que mesmo em um deserto nós estamos frutificando. Nós sabemos que muitos hoje se encontram em profunda solidão. São tantas questões que nos levam a isso. O que nos leva a passarmos por essa dura experiência? Situações criadas por nós mesmos, por nossas próprias decisões. Isso não é uma acusação, é uma pergunta que cada um de nós deve fazer a si mesmo. Quando o curso da nossa vida nos leva a isso, vamos ouvir a voz de Deus, e Ele com certeza irá nos ensinar lições importantes. Aprenderemos a ser humildes e vamos deixar que o nosso Deus use como se fosse uma lixa para remover de nós a dura camada de orgulho. E quando estamos nessa situação, nós não precisamos de tapinhas nas costas, mas sim, nós precisamos do nosso Deus, apenas de Deus. E é no deserto que conhecemos o nosso próprio eu. É lá que o nosso Deus vai ver o que está em nossos corações. O deserto, este ambiente, lá o nosso Deus nos fala que nós seremos transformados, que não será uma terra desolada, e que Ele irá transformar, e que será uma terra viçosa e fértil. E todos vejam e saibam que foi o Deus do Eterno que fez tudo isso, que só Ele é a fonte de todo o bem em nossas vidas. Aquele que preparou o caminho pelo mar, fará o mesmo no deserto dessa vida. Fará com que rios brotem no meio desse lugar. E todos aqueles que estão habitando no deserto, que estão em meio a lutas e adversidades, dor e sofrimento, honrarão ao Deus eterno por causa da mudança que Ele fará em nossas vidas. A nossa vida é estéril e desesperada, mas a chegada das águas representa a vinda de Deus sobre nós para transformar todas as coisas. E o derramar dessa água é o próprio derramar do Senhor, do seu Santo Espírito sobre nós. Os desertos diante de nós irá nos levar lá na frente
abundâncias e nos levará à renovação das nossas vidas. Porque o nosso Deus tem preparado isso para nós. O que nós precisamos é conhecer as nossas limitações e passarmos a dependermos mais de nosso Deus e não da nossa própria energia, esforço ou talento. Precisamos admitir o poder do nosso Deus e prepararmos o caminho para que o nosso Deus derrame as águas que renovarão a terra seca na qual estamos pisando. Quando deixarmos que o nosso Deus nos preencha com o seu poder, nós seremos mais fortes. Essa vida nos apresenta muitos impedimentos. Então, vamos depender de Deus. E o seu poder nos fará realizar trabalhos que tenham valor. Aquele que é provado no fogo das tribulações, sua fé terá a mesma força do aço. Então, irmãos, não vamos deixar que a incredulidade dos nossos corações nos diga que os nossos sonhos estão distantes, que estes são muito grandes, pois nós sabemos em quem temos crido. Ele nos prometeu vitórias em todas as batalhas. O nosso Deus nos dá essas possibilidades. Basta nós regarmos com o nosso amor, com o nosso testemunho, regá-los com a palavra de Deus, com as promessas do nosso Senhor Jesus Cristo e com o bálsamo do Espírito Santo de Deus. O nosso Deus não nos chamou para frustração, angústia e nem derrotas. Ele nos envia para semearmos vida e paz, alegria e satisfação. Irmãos, é fácil depender da provisão quando nós a possuímos e ela é administrada por nós. Mas no deserto, nós aprendemos que o sustento vem do provedor e não da provisão. A nossa fonte pode secar, os nossos recursos podem tornar-se escassos, mas os celeiros do nosso Deus continuarão sempre abarrotados. O manancial do nosso Deus jamais deixará de jorrar. O que precisamos é aprender a depender mais do provedor do que da provisão. O nosso Deus fará o que for necessário para que possamos obter maturidade espiritual. E essa maturidade, ela se faz necessária para que possamos experimentar o cumprimento das promessas que o nosso Deus tem nos feito. E quando Ele nos tira do deserto, somos revestidos pelo poder do seu Santo Espírito para que possamos realizar os seus desígnios. Mesmo nós estando no deserto, podemos esperar do nosso Deus direção, proteção, sustento, milagres, revelação, vitória e salvação. Às vezes as situações tão graves que são, nos levam a pensar que será impossível superá-las. Quantos já não passaram por isso? Mas eu digo que se cremos no poder de Deus, acima de todas as coisas, e agindo em conformidade com a sua palavra, o nosso Deus nos dará a fé, e com essa fé iremos vencer todas as tempestades da vida. Na tempestade, estamos à deriva, à mercê de forças muito superiores às nossas. Estaremos vulneráveis. Agora, saberemos quando estamos em tempestade, porque uma tempestade não é uma chuva forte. Precisamos crer que o nosso Senhor Jesus Cristo se faz presente
e saber que Ele não está indiferente ao nosso problema e que Ele irá se manifestar a nosso favor. Sabemos que Ele morreu naquela cruz para salvar a nossa alma e para nos dar a vida eterna. Mateus 7,9 diz assim: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem. Então, irmãos, de uma coisa podemos ter a certeza: o nosso Deus nos ama e Ele tem o melhor para nossas vidas. Mesmo que nós ainda não estejamos enxergando que melhor é este, que não entendemos o porquê Ele permite tempestades em nossas vidas. Mas essas nos levarão ao nosso crescimento espiritual e iremos viver milagres. Enfim, tudo é para promover em cada um de nós a correção da nossa visão errada sobre todas as coisas, sobre nós mesmos, porque muitas vezes pensamos que somos mais do que realmente somos. Somos excessivamente confiantes, vaidosos, convencidos, e me desculpem, muitas vezes pobres metidos a besta. Nos gabamos de tantas coisas, mas quando bate em nós qualquer dificuldade, somos desestabilizados por completo. Às vezes as tempestades vêm para nos mostrar que não somos super-homens. Ela vem para nos mostrar que devemos purificar as nossas motivações erradas e egoístas, e que devemos descer do pedestal ao qual estamos para o nível ao qual realmente pertencemos. Então deixamos a soberba, que essa poderá nos levar à queda. Vamos aprender que somos frágeis e limitados, e que devemos nos colocar no nosso devido lugar, que é o de adorar a Deus em espírito, em verdade. Eu gostaria de deixar com uma frase, irmãos, e ela diz assim, que nós devemos saber que obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas vezes o pai fala à criança: não sobe aí que você vai cair, não pula daí que você vai quebrar uma perna lá com uma cabeça. Mas a criança, ela não ouve, ela insiste em não obedecer o que o pai diz. Aí depois quebra uma perna, quebra um braço, o pai vai, socorre, de repente é só um gesso, de repente é uma fratura pior. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que nós devemos obedecer ao nosso Pai. Não vamos nós mesmos nos jogar dentro de um deserto, dentro de uma tempestade, e depois lutar, sofrer para deixar esse lugar. Eu não digo isso culpando nem apontando o dedo a quem quer que seja, porque é o nosso Deus que sabe todas as coisas. Mas obedecer é melhor do que remediar. Então, irmãos, que essa palavra venha aos nossos corações, que ela venha nos ensinar, que ela venha acrescentar um pouco mais das coisas que o nosso Deus deseja que venhamos aprender. E agora, irmãos, cada um vá no seu cantinho, busque a presença de Deus em oração, seja qual for a dificuldade. Sabemos que o nosso Deus estará sempre pronto para nos guardar, para nos tirar das situações. Cabe a cada um de nós não procurar se meter nas adversidades por conta própria. Então, que essa palavra, eu vou repetir: obedecer. Nós devemos, irmãos, obedecer o que diz a palavra do nosso Deus.
Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.
paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, neste momento vamos estar fazendo a oração final deste culto. Amém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.